Iniciou. Então, eu vou fazer a chamada. Aí, as meninas que não foram contempladas ontem, vai ser contemplada hoje, tá? Adriana? Tô aqui. Adriana tá aí. Adriana, o termo técnico é acusia. Zia. Acusia. Não sei, professor. Não sabe? Acusia é um termo, ele se refere à perda da audição. Então, um paciente que está com perda da audição é um paciente que está com acusia. Ok? A Aline está aí? Estou. Aline. Alícia? Oi. Alícia, o Prof, só um termo... momento. Oi. Quem que... No meu computador tá avisando que a internet tá estável, viu? Instável? Ok, você está conseguindo me escutar? Sim. É só se cair, porque ontem caiu 2 vezes. Ah, tá. Alice, o termo é afagia. Afagia. Esse é fácil, mas eu não lembro. Não lembra? Não quer arriscar? Não, não vem nada na cabeça. Afagia é a impossibilidade de deglutir. Tá? Então, sempre quando vocês verem o termo a antes, significa que é a ausência que não existe, né? Então, afagia é a impossibilidade de deglutir, acusia, ausência de audição, anosmia, que teve ontem, perda. Então, é tudo impossibilidade ou perda quando tem o a antes, significa ausência, ok? Ok. Vamos lá. Bárbara, tá aí? Ô, prof, só fui buscar meu caderno aqui para me fazer as anotações. Ah, tá. Beatriz. Beatriz tá aí? Beatriz, o termo técnico é amenorreia. Ai, meu Deus. Amenorreia? A ausência de muco ou não? É? Não, não necessariamente de muco. De secreção? Não. Ah, então não sei não, professor. É ausência de menstruação, é amenorreia. Camila Martins. Tô aqui. Camila Martins, o termo é cutâneo. Cutâneo. Eu acho que é referente à pele, não é? Isso, exatamente. Camila Rodrigues, tá aí? Tô, presente. Dayana, tá conseguindo me ouvir? A Dayana saiu. Deixa eu pular ela e eu volto para ela. Daniele tá aí? Daniele, não. A Ellen falou no grupo que tá tentando entrar, mas a internet não tá conectando. Ah, sim. Edjane tá aí? Estou, mas eu fui ontem. Ah, sim. Não, é só, é que eu já tô fazendo a chamada também. Ah, tá. A Ellen tá tentando entrar. Fabiola. Tô aqui, prof. Fabiola, o termo é aposia ou adipsia?
Um dos dois. Aposia é a Isso, ausência de sede? isso. Exatamente. Fernanda, tá aí? Bom, Fernando, o termo técnico é claudicação. repete, professor. É claudicação. É dor nas Claudicação. pernas? Não, não é exatamente dor. Deixa eu ver. Tem alguma coisa a ver com caminhar, né? Também não. Eu não sei. É aquela fraqueza momentânea nos membros. Então, claudicação é aquela fraqueza momentânea de um membro, né? Se um membro está com claudicação, é que está com uma fraqueza momentânea. Érica, tá aí? Sim. Ingrid? Ingrid veio hoje? Também não. Kathleen, tá aí? Oi, prof, bom dia. Bom dia. Kathleen, o termo é cistite. Inflamação na bexiga. Ó, aham. Isso. Larissa, tá aí? Tô. Luiara também não entrou ainda, né? Luz Dayara. Luz Dayara Oi. tá aí. Luz Dayara foi ontem, é só pra mim saber se você tá aí, Luz Dayara. Sheila, Sim, tá tá. aí? Tô. Bom dia. Bom dia. Sheila, o termo é afonia. Afonia? Ausência de voz? Isso, aquela perda da voz, né? Então, paciente afônico, um paciente que perdeu, né, a voz, que está com uma ausência acentuada da voz. Então, paciente afônico. Então, vocês podem começar a observar que todo termo que tiver o A antes, que é o prefixo A, significa que é a ausência de alguma coisa. Quando for o A, se referir ao A, anosmia, é a perda do olfato, é a ausência de algo. Né? Apneia, ausência de movimento respiratório, tá ok? Prof, eu também pensava assim, eu até comentei com a professora Priscila, só que quando chegou, eu tinha acabado de raciocinar desse jeito, aí chegou lá em albuminúria, eu falei, pronto, meu raciocínio foi por água abaixo. Ah, não, mas aí a albuminúria, o prefixo é o al. Ah, é? Pra É, mim, contava assim com A lá primeiro, eu falei, não, pronto, já era. igual a algia. A algia é o. Aham, Na verdade, a algia não é. A algia é o prefixo todo, né? aham, entendi. Prof, a Ellen tá entrando, viu? Porque hoje ela tá com dados móveis. Tá ok. Tainara, tá aí? Estou. Tainara, você foi contemplada também hoje. O termo técnico é afasia. Afasia. Não vou lembrar. Não? Eu sei, mas eu não vou lembrar. Quer arriscar? Não vou lembrar mesmo. Paciente afásico, quando fala afasia, é aquele paciente que está com incapacidade de expressar-se verbalmente por meio de palavras, né? Então, paciente afásico é um paciente que não consegue se expressar verbalmente por palavras. Daiana conseguiu voltar? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, ainda não. Enquanto ela volta, depois eu pergunto para ela. Luiara, então, faltou, a Ingrid também, a Daiana saiu e está tentando entrar novamente.
Então, meninas, vamos iniciar a apresentação para a gente não se delongar tanto. Então, lá no grupo eu vi que vocês comentaram, vai iniciar a Vanusa e a Luz Dayara, né? Isso. Então, podem desligar a câmera, desligarem a câmera, só mantenha a câmera a Vanusa e a Luz Dayara agora, que elas vão estar apresentando sobre os antiespasmódicos e os hipolipemiantes. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Luz Dayara. Oi, bom dia, pessoal. Hoje eu e a Vanusa vamos falar sobre a classe dos hipolipemiantes e o antiespasmódicos. Quer começar, Vanusa? Eu começo. Pode ser. Os antiespasmódicos, eles são uma classe de fármacos que inibe a motilidade da musculatura visceral. O efeito deles é prevenir a ocorrência de espasmos no intestino, no útero e na bexiga. Não achei muitos medicamentos, eu achei só o Buscopan, que é o butilbrometo de escopolamina, que a gente encontra bastante lá na UPA, e o uso dele é via oral, intramuscular, ele é absorvido pelo trato gastrointestinal e é eliminado na urina. A simeticona também, que é o famoso Buscopan. Eu achei também a novotropina, que é o omatropina. Achei a atropina, que é o Novotan. E esses medicamentos, eles não podem ser utilizados quando você tem refluxo. No meu caso, quando a minha filha nasceu, ela tinha refluxo e eu não sabia. E eu estava dando um medicamento para ela, que eu não me recordo o nome agora, mas ele tinha na composição dele simeticona e outros 2 componentes. E ela chorava muito, 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 muito. Ela não dormia nem de dia nem de noite. Quando eu levei ela na pediatra, que eu falei do medicamento que ela estava tomando, porque eu achava que era gases, a pediatra falou assim para mim assim: mãe, corta esse medicamento agora, porque esse medicamento está fazendo muito mal para sua filha. Porque como você está dando medicamento, o intestino dela não está funcionando. E daí dá mais refluxo ainda, dá mais queimação. Tem alguma coisa a dizer, Luiz? Professor, também, para complementar a Vanusa, a gente encontrou poucas medicações mesmo, no mais são mais conhecidos, né? Tem o Buscopan e a simeticona. A simeticona, e também tem ele composto, né? E assim, a contraindicação deles também são quase bem parecidas. Os efeitos colaterais, né, que causa sensação de boca seca, né, alguns causam aumento do batimento cardíaco, fraqueza, tontura. E você não pode fazer o uso dele com bebidas alcoólicas. Passar para o próximo, Luiz. A contraindicação também esses medicamentos não podem ser usados em gestante, mas tem aquelas gestantes, assim, bem no início, quando elas acabam sentindo dores, elas acabam tomando uma Buscopan, né? Mais leve. E em pessoas que apresentam asma, também é contraindicado. Vai falar mais alguma coisa, Vanusa, sobre isso? Não. Pode ir para o próximo, Luiz. Vanusa, antes de vocês irem para outra classe, deixa eu só perguntar para você. Você tinha falado da simeticona, qual que é o outro nome que a gente pode encontrar ela mesma, simeticona? Que você havia falado? Lupital. Ah, tá. Entendi. Ótimo. Pode ir para outra, gente, se vocês quiserem. Tá bom. Essa outra classe que é os hipolipemiantes, eles são fármacos que são utilizados no tratamento das dislipidemias.
ou seja, que é para controlar os níveis de colesterol. A dislipidemia, para ficar mais claro, ela é caracterizada, né, pelo seu nível de colesterol, que são os lipídios, né, gorduras, que são identificadas no sangue. Já nessa classe, foi encontrado cinco classes. E dentro dessas 5 classes, cada uma tem as medicações. A primeira classe que compõe esses fármacos, né, para esse tipo de tratamento das hipolipemiantes, são as estatinas, né? Tem as estatinas, os fibratos, a resina e os inibidores de absorção e a niacina. A estatina ela é mais utilizada na classe médica, né? É mais indicada para esse tipo de tratamento. Por quê? Porque algumas delas vai agir diretamente no controle desses níveis de colesterol. As estatinas, os fármacos que tem nelas, que são mais utilizadas em hospitais, que são mais indicados pelos médicos, são a atorvastatina, que é mais conhecido como nome comercial, que é o Lipor, e tem a rosuvastatina, que é o Crestor, a lovastatina, que é o Mavacor, simvastatina, pravastatina e fruvastatina. Todas elas são indicadas para abaixar os níveis de diminuir os níveis de colesterol. Essa classe das estatinas, o mecanismo de ação delas é reduzir a síntese de colesterol, reduzir os triglicerídeos, essa classe, né, que tem esses 6 fármacos que eu acabei de citar. Já os efeitos colateral delas, elas vão causar miopatias. Na verdade, a maioria dos fármacos que encontrei que compõem os hipolipemiantes, eles vão causar as miopatias, que é a alteração muscular. E muitos deles também vai causar disfunção hepática, né? Porém, também tem pacientes que não pode ser, que é contraindicado esse uso de medicamento, por exemplo, pacientes diabéticos, pacientes que têm outras doenças crônicas. Outro tipo de classe que compõe esses, que é os fibratos, dentre os fibratos, a ação dele é aumentar o HDL, né? O HDL, ele é aquele famoso, conhecido como bom colesterol, né? E tem o LDL, que é o mau colesterol. Então, os medicamentos fibratos, que compõem o ciprofibratos, fenofibratos e tem outros, eles vão diminuir um pouco os triglicerídeos, né? E o efeito colateral deles também é mais em relação, né? O que foi encontrado foi mais em relação à miopatia e disfunção hepática também. E assim, e outros, né? Inibidores, a resina, pulando aqui para a resina, ela vai também compõe medicamentos, todos eles nessa classe é mais para diminuição do colesterol e triglicerídeos. Porém, antes também de qualquer indicação clínica, tem que fazer um exame específico, né? Porque eu encontrei que, por exemplo, pacientes que sofrem de... Um instante aqui. Onde que eu copiei? Como que fala, professor? Hipertireoidismo não pode ser indicado, né? Isso, hipertireoidismo. Isso, não pode ser indicado. Pessoas que têm diabetes, né? Que sofrem de tabagismo também, tem tudo uma interação medicamentosa com esses pacientes que têm esses tipos de doença crônica já. Então, tem bastante, assim, contraindicação dessas medicações hipolipemiantes para esses pacientes, porque o uso tem que ser bem cauteloso. Então, assim,
Eu achei esse conteúdo assim interessante, mas ele é bem complexo também. E assim foram isso que eu consegui entender do conteúdo. Isso. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? As meninas têm alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Não. Não. Então, parabéns, meninas, pela apresentação, tá? Tá bom. Pessoal, vamos para o próximo, então. O próximo vai ser o meu termo. Ah, Daiana, já havia esquecido. Deixa eu perguntar seu termo aqui. Meu computador desligou, eu perdi tudo, Aham. eu acho. Daiana, é auricular o termo. Auricular? Isso. Tem a ver com... É referente à orelha? Isso. Auricular é referente à orelha. Ótimo. Tá, então o próximo grupo é o dos antiarrítmicos, vasopressores, antihipertensivos e diuréticos, que é o grupo da Camila Martins e da Fernanda. Estou aqui, peraí, a câmera tá ligando. Os antiarrítmicos, eles são indicados no tratamento de pacientes com arritmias cardíacas. São contraindicados em casos de gravidez, amamentação, fibrose pulmonar, choque cardiogênico e infarto do miocárdio. Os antiarrítmicos são a amiodarona, que é conhecido no mercado como Miodon ou Ancoron, o atenolol, que é o Abloc, captopril, que pode ser considerado como Capotem, o carvedilol, que é o Dibloc, a digoxina, que é a Aspen, o enalapril, que pode ser chamado de Angiopril, o propanolol, que ele pode ser achado como Rebatem, e metoprolol como Enprol XR. As interações medicamentosas que esses medicamentos fazem são com os aminoglicosídeos, com medicamentos usados para tratar a ansiedade, no caso do topiramato, corticoides, estatinas, antifúngicos, antiácidos, e dependendo do antiarrítmico que você tomar, se você tomar ele com a amiodarona, também tem interação medicamentosa. As precauções. Eles podem causar vasodilatação e hipotensão, e aí você tem que tomar uma precaução ao associar ele com outros antiarrítmicos e digitálicos. E caso a pessoa tenha insuficiência renal, também deve tomar um cuidado maior. Os vasopressores, eles são utilizados no tratamento de pacientes que precisam de uma elevação na pressão arterial através de uma vasoconstrição. Ele é contraindicado em casos de nefrite crônica com retenção de nitrogênio, hipersensibilidade a alguns componentes dos vasopressores. Você tem que evitar o uso desses medicamentos em caso de insuficiência coronariana, doença vascular, insuficiência cardíaca, asma, epilepsia e enxaqueca. Os medicamentos são a dopamina, que acha ele no comércio como Revivan, noradrenalina, adrenalina, que é achado como Drenalin, norepinefrina, fenilefrina, que é o fenilefrin, epinefrin, vasopressina, você acha ele como Encrise, e dobutamina, você acha ele como Dobutal. E aí eu achei um também que chama Miurinona, que ele chama Primacor. As interações medicamentosas, eles interagem com a carbamazepina, clorpropamida, antidepressivos tricíclicos, eles potencializam o efeito dos diuréticos, no caso da vasopressina. Ele também interage com heparina e com álcool. As precauções específicas. Ele não deve ser usado em pacientes com doenças vasculares, especialmente nas doenças coronárias. A vasopressina pode também provocar intoxicação hídrica.
e com isso causa tontura, desatenção, dores de cabeça e com isso pode levar até coma e convulsões. Também não pode ser usado em caso de nefrite crônica. Oi. Bom dia, professor, você tem alguma coisa para acrescentar? Pode continuar. Não, pode continuar. Eu vou falar um pouco sobre os antihipertensivos. Eles são utilizados no tratamento de pacientes com hipertensão arterial. Contraindicação, ele não deve ser ingerido durante a gravidez, no segundo e no terceiro trimestre, pois eles podem causar hipotensão, insuficiência renal e morte fetal. Durante a lactação, faz com que o coração não bombeie o sangue adequadamente, que pode causar problemas na função metabólica e sintética do fígado. Interações medicamentosas, quando combinados com diuréticos, o antihipertensivo pode provocar hipercalemia. Além disso, misturado ao uso de álcool, pode diminuir a pressão arterial, causar tonturas e sonolência. Também, quando combinado com outros fármacos, o antihipertensivo ele também pode causar hipertensão grave, e o consumo de anfetaminas, um medicamento para asma, ou descongestionantes, diminui o efeito terapêutico do medicamento. As precauções, a precaução em pacientes com insuficiência renal ou hepática grave, estenose da artéria renal e antecedente à alergia ou hipersensibilidade. Deve ser especial a precaução ao iniciar a terapia em pacientes com insuficiência cardíaca, indivíduos desidratados ou com depressão de hidrosalina, pois pode produzir maior potência arterial. Medicamentos comuns dessa classe e o nome comercial, atenolol, que pode ser Abiloc, Angipret, Antenobal e Atenoprex. Nosartana, que pode ser Nosartana, Captopril, que pode ser Captopen, Aorte, Capotrineu, Captocoral. E a hidrocortiazida, que pode ser Diurix, Hidromed, e o Caverdilol, que pode ser Diloc, Cored, Balancore, Cardilol ou Carvedilol. E a furosemida, que é o Latix. E o diurex, que a indicação é utilizada no tratamento de pacientes com hipertensão e edema. A contraindicação não deve ser utilizada em caso de insuficiência renal, cirrose hepática, e em pacientes com hipersensibilidade às sulfonaminas. Interação medicamentosa, eles podem ser interação com diuréticos, que tem seu efeito afetado pelo uso de outros medicamentos, como anti-inflamatórios, não esteroidais, inibidores da enzima conservadora angiotensiva, beta-bloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio, anticoagulantes, insulina e entre outros. As precauções em pacientes com insuficiência renal, cardíaca e gravidez. E os medicamentos comuns, com o nome comercial, a furosemida, que é o Latix, que é quase os mesmos dos outros. Neosomid, e a hidrocloridiazida, que é o Diurix, Hidromed, e clortalidona, que é Higroton. É isso. Alguma dúvida, meninas? Alguma pergunta? Não? Fernanda e Camila? Não. Não? Parabéns pela apresentação, então, tá? Vamos para a próxima, então. A próxima é dos coagulantes, anticoagulantes e trombolíticos. Prof. Oi. A gente fez um slide, pode transmitir? Pode. Pode sim.
desligar minha câmera para não pesar. Você consegue aí, amiga? Tô tentando, peraí. Eita, pega. Tá conseguindo ver? Apareceu? Não, Tá agora iniciando. sim. Tá na tela. Agora sim. Bom, nosso grupo vai falar sobre coagulante, anticoagulante e trombolíticos. Composto por mim, Tainara, Kathleen e Sheila. Eu vou começar falando sobre os coagulantes. A gente trouxe um exemplo, que é o Canaquion, e o mais conhecido como fitomenadiona, que é mais conhecido também como vitamina K. Esse aqui ilustrado, ele é injetável, mas ele também tem ele em comprimido. Bom, tratamento de hemorragias, o risco de hemorragias severas, ou quando há uma deficiência no fator de coagulação. E seria, ele é indicado, por exemplo, contra uma dose de varfarina. A contraindicação dele todo componente que o paciente tiver hipersensibilidade, ele não tem uma faixa etária específica para ter a contraindicação dele. Porém, em pacientes idosos, ele tem uma dificuldade maior em fazer essa reversão. E a interação medicamentosa que ele faz é com o anticoagulante. Sobre o coagulante, nosso grupo não achou muita coisa, e como ele é referente à vitamina K, eu acredito que trazer exemplos de vitamina K seria interessante. Seria todo o alimento que tem cor viva, mas no tom de verde, tipo couve, brócolis, esses têm mais vitamina K. Meninas? Estão me ouvindo? Sim. Tá, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os anticoagulantes e os medicamentos que a gente achou, que nós achamos. Mais conhecido é a enoxaparina, a varfarina e a heparina. Elas são utilizadas para evitar que o sangue forme coágulos dentro dos vasos. E a contraindicação e as precauções dela são hipersensibilidade durante o tratamento, durante o trabalho de parto e hemorragias. E interação medicamentosa, ela tem o ácido acetilsalicílico, os medicamentos dos AINES, e pode fazer interação medicamentosa também com alguns antibióticos. E os nomes que a gente achou do varfarina, ele pode ser encontrado comercialmente como Marivan. A heparina, ela pode ser encontrada como Lequimine, e a enoxaparina, ela pode ser encontrada como Clessane, como Versa e também como Cutenox. E algumas precauções. Ainda não, amiga. E algumas precauções e cuidado com a heparina é que ela não pode ser aspirada quando ela for fazer o uso dela, não pode ser aspirada porque ela pode causar lesão no tecido e também não pode massagear o local. Pode passar, amiga. Os trombolíticos que foram encontrados foi a streptokinase e a alteplase. A indicação deles é destruir e desfazer entupimentos agudos de vasos sanguíneos. A contraindicação é pacientes com pressão descontrolada, sangramento recente e úlceras gástricas sangrantes. A interação medicamentosa do ácido acetilsalicílico e os AINES. E os nomes também que foram encontrados, da alteplase foi a quetilise e da streptokinase foi streptase. E as nossas referências foram tiradas do DAMI, prof. Do dicionário. Ok, meninas, alguma pergunta, alguma dúvida?
Só para reforçar, já que a gente trabalhou com as vias de administração parenterais ontem, por qual via que a gente administra a enoxaparina ou a heparina? Subcutâneo. Exatamente. Alguma pergunta, meninas? Podemos dar continuidade, então? Sim. Então, tá. O próximo grupo, então, parabéns pela apresentação, tá, meninas? O próximo grupo é o dos broncodilatadores, mucolíticos, expectorantes e os antitussígenos. Que é o grupo da Fabíola e da Dayana, da dupla da Fabíola e Dayana. Bom dia. Bom dia. A gente vai estar aqui para falar um pouco mais das classes que envolvem o sistema respiratório. Tá todo mundo me ouvindo? Que a minha internet tá uma benção. Sim. Então, a gente vai falar dos broncodilatadores, que eles são medicamentos que vão atuar diretamente nos nossos brônquios, né? Causando a dilatação e o relaxamento, que nada mais é que a respiração da gente, né? Com isso, as vias aéreas, elas ficam mais calibrosas, elas melhoram as trocas gasosas e a oxigenação melhora nos nossos tecidos. Ele é indicado para bronquite asmática. O medicamento ele é indicado para bronquite asmática, edema agudo de pulmão, de origem cardíaca. A contraindicação dele ele não é indicado para gestantes, para mulheres que estão amamentando e para pessoas que têm cardiopatias ou alteração no batimento cardíaco. Ele deve ser evitado também por pessoas que tenham alergia a algum composto do medicamento. A interação medicamentosa dele é a administração com beta-bloqueadores, ele pode reduzir a broncodilatação no caso, e as precauções é a administração intravenosa, que ela deve ser feita com cautela, de forma lenta, evitando complicação como arritmia e convulsão. Os medicamentos que a gente trouxe era a aminofilia, conhecido como aminofilina sandox. Professor, os nomes são bem chatinhos de falar. Fenoterol, que é Berotec, Sabutamol, que é o Asmapen, e a Terbutalina, que é o Bricanil. Aí a Fabíola vai falar um pouco para vocês do mucolítico. Professor, tem alguma coisa para acrescentar no broncodilatadores? Não, pode dar continuidade. Falando então um pouquinho sobre os mucolíticos e os expectorantes, essa classe de medicamento, elas tendem a diluir, ou seja, elas vão fluidificar as secreções brônquicas, fazendo então com que ocorra a expectoração no ato da tosse. Uma das dicas que nós encontramos quando a gente estava pesquisando é que é importante aqui, quando o paciente está com hipersecreção no muco, a ingesta de bebida quente, morna no caso, e também uma boa hidratação. Isso faz com que ocorra, com que colabore com a eliminação desses mucos. Pede pra Paula ficar quieta lá. Pedro, pede pra Paula ficar quieta. Tô em apresentação. Desculpa, tudo acontece no presencial. E a indicação dessa classe de medicamentos é que o tratamento dos estados de hipersecreção mucosa dos brônquios, das vias aéreas superiores e também das auriculares médias. Então, assim, durante a consulta, se o paciente está com hipersecreção mucosa, é importante já o doutor fazer a prescrição de uma dessas classes, tanto do mucolítico quanto do expectorante, para que elimine isso e surja lá na frente um agravo. Então, a gente vai medicando, vai então fazer com que ocorra a prevenção de algum agravo, como, por exemplo, uma bronquite, uma pneumonia. Eu mesmo, quando era menor, por conta da bronquite, a minha mãe, ela me dava café com manteiga, quentinho, e chá também. Bom não é, só que, assim, ele funcionava muito em mim. Aí eu tomava e eu conseguia eliminar muito muco por conta da bronquite. As contraindicações dessa classe é para que não use o medicamento se for alérgico a algum componente da fórmula. Quanto à interação medicamentosa, não se pode usar ao mesmo tempo a acetilcisteína com antibióticos, somente com broncodilatadores.
porque vai agir relaxando o músculo e isso faz com que aumente a passagem de ar pela árvore brônquica. Tem um medicamento também que nós trouxemos, que é o cloridato de ambroxol. Ele não deve ser administrado em pessoas com hipersensibilidade a algum componente da fórmula, e também o uso desse ambroxol ele deve ser interrompido em casos de insuficiência renal. E assim, só pode ser feito uso com a prescrição médica. E os medicamentos que nós trouxemos foi a cebrofilina, né, que é o Bronfilil, a acetilcisteína, que é o Cisteio, e o ambroxol, que é conhecido como Mucolim. Falando então um pouco sobre os antitussígenos, essa classe de medicamento, elas são indicadas para o alívio da tosse seca. Então, assim, eles vão agir diretamente no reflexo da tosse. As indicações dessa classe é para tosse irritativa, seca, dolorosa com fadiga, coqueluche, tosse associada a neoplasias brônquicas, ou também é indicado para inflamação da pleura. A contraindicação é que ele não é indicado para mulheres gestantes, menores de 2 anos, pacientes com glaucoma ou arritmias e também pacientes que tenham alguma alergia ao componente da fórmula do medicamento. A interação medicamentosa desse medicamento, ele não se deve fazer a administração do globutamol em conjunto com alguns medicamentos que não tenha sido passado por orientação médica, porque eles agem diretamente no sistema nervoso central, como antidepressivos, e não pode ser feito o uso desse medicamento, principalmente com bebidas alcoólicas. Aí as precauções dele deve ser evitado por crianças menores de 2 anos, pelo risco da depressão do sistema respiratório, né? E os exemplos de medicamentos que a gente trouxe foi a codeína, conhecido como Codex, e o clobutamol mais doxolamina, que é conhecido como Itos Plus. Professor, esse doxolamina e mais o glutamol foi o único medicamento que a gente achou com o clobutamol e a gente não achou ele separadamente. Você fala em relação à classe dos antitussígenos. Uhum. Você porque quer alguns mais alguma coisa? Não, pode dar continuidade. É que alguns antitussígenos, eles também têm ação expectorante, né? Tem ação broncodilatadora. Então, acaba sendo bem semelhante essa classe. O que eu e a Fábio queríamos ressaltar sobre os antitussígenos, porque esses antitussígenos, muitas vezes, eles são vendidos sem prescrição médica na farmácia, né? E a gente não tinha visto, mas ele é depressor do sistema nervoso central, né? É perigoso, né? E as pessoas fazem o uso assim, aí vai lá e toma bebida alcoólica, é perigoso, né? Exatamente. Aí você falou da codeína, que a codeína ela também tem ação antitussígena, só que ela também é um analgésico potente, né? A codeína, assim como a morfina e o tramal. Aí, quando vocês falaram do salbutamol, ele também é conhecido como o Aerolin, né? Então, na prescrição médica, às vezes eles trazem o nome comercial como Aerolin, que é o salbutamol. E qual um cuidado importante, meninas, que a gente precisa ter com relação ao fenoterol, quando é por nebulização, quando ele está prescrito? Atentar-se ao quê? Um cuidado que a gente deve ter com o fenoterol, que é o conhecido como Berotec. Exatamente, porque você vai ver que às vezes ele está prescrito junto com o ipatrópio, né? Que é o Atrovent, que também é um medicamento que atua no sistema respiratório sendo um antiasmático, né? E a quantidade de gotas do Atrovent sempre tem que ser superior à do fenoterol, porque como ele pode desencadear problemas cardíacos, então a quantidade de gotas do fenoterol sempre é menor, né? Que é conhecido, o nome comercial dele é o Berotec. Mais alguma coisa, meninas, para acrescentar? Professor, e lá quando eu fiz estágio, eles usam mais o nome comercial do que o... Isso confunde muito. Isso, mais o nome comercial. Igual o Berotec. O sempre levar em consideração a consoante e a vogal. Não sei se vocês já tinham ouvido falar dessa dica, porque o ipatrópio, ele começa com a vogal. Então, o ipatrópio é o Atrovent, né? Então, ambos começam com vogal, o I e o A.
E o fenoterol começa com uma consoante e o Berotec também. Então, consoante, consoante, vogal, vogal. É uma forma de vocês não se confundirem, né, lá no momento, qual que é o Berotec, qual que é o Atrovent, qual que é o fenoterol, qual que é o hipatrópio. Então, é uma forma de você conseguir associar vogal com vogal, consoante com consoante. Não sei se vocês já tinham ouvido falar dessa dica. Sim, a professora explicou pra gente. Ah, tá. Bom, Fabíola, Diana, vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Não, prof, era só isso mesmo. Só parabéns pela apresentação, tá bom? E vamos agora, então, gente, pelo último grupo. Hoje acredito que vai terminar mais cedo, né? Para vocês é ótimo isso no sábado, né? O último grupo é o dos antieméticos, antiácidos, todos os medicamentos relacionados ao sistema gastrointestinal, né? Além do que as meninas já falaram dos antiespasmódicos lá em cima, que foi o grupo da Luz da Yara e da Vanusa. É Larissa, Bárbara e Beatriz, né? Isso. Dá para me ouvir bem? Sim. Então tá bom. Uhum. Vou falar um pouquinho sobre os antieméticos e procinéticos e depois sobre os bloqueadores de receptor H2. Os antieméticos, eles são responsáveis por promover o alívio de sintomas que está relacionado à náusea, vômito, nesse sentido. Já os procinéticos, eles são utilizados para ajudar ali na motilidade gastrointestinal. Normalmente, esses medicamentos, eles são prescritos para tratar efeito colateral de outros medicamentos que foram prescritos pelos médicos, né? Nessa classe farmacológica dos antieméticos e procinéticos, os efeitos colaterais são bem similares aos restantes, que é sonolência, sedação, tontura, turvação visual, boca seca, enfim. Quais os cuidados? Os medicamentos eles já causam sonolência e sedação na pessoa. Então, o principal é evitar o uso de álcool. Por quê? Já foi falado várias vezes que o álcool é um depressor do sistema nervoso central. Então, ele pode causar na pessoa, o álcool só, sonolência. Então, junto com esse medicamento, pode causar uma sedação total no paciente, certo? Também é necessário evitar prescrever esse medicamento para paciente que é muito ativo, paciente que dirige muito. Por quê? Essas atividades requerem um estado de alerta. Então, tomando esses medicamentos pode prejudicar ali a lucidez do paciente. Nós encontramos alguns medicamentos, que é a domperidona, que é conhecida como Motilium, e a bromoprida, né, que é conhecida como Bromogex de Gesam. A domperidona, ela não pode ser administrada com cetoconazol, nem eritromicina, por quê? Elas podem provocar ali um prolongamento na frequência cardíaca, que é no intervalo QT que eles falam, né? Ele é totalmente contraindicado, esses medicamentos é contraindicado para quem tem alergia a algum componente dele, ou quando a estimulação da motilidade gastrointestinal foi muito perigosa, como, por exemplo, tem hemorragia ou alguma perfuração gastrointestinal, então é totalmente contraindicado, tá? Em relação aos bloqueadores de receptor H2, eles são muito eficientes para redução da acidez gástrica, né? E nós temos aí conhecido como o meprazol, que é o Losepre, ranitidina, que é o Ranitil, e a cimetidina, que a gente encontrou como Tagamet. Os efeitos colaterais desses medicamentos são cefaleia, diarreia, fadiga, dor muscular e constipação. Mas os cuidados. No caso de uma terapia crônica, né, tomar muito cuidado porque pode causar deficiência de vitamina B12. Também tem que tomar muito cuidado com pacientes que têm problema renal. Então, nesse sentido, nesse caso, tem que modificar a dose, tem que alternar, tem que auxiliar com outro medicamento, entre outros. É contraindicado para lactantes, asmáticos e quem tem doenças cardíacas, né? A interação medicamentosa desses medicamentos aqui são com antiácido e etanol. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os antiácidos. Ô, Bárbara, antes de você dar continuidade, desculpa estar interrompendo, mas só para acrescentar em relação ao que a Larissa falou, outro bem comum também que vocês vão ver em prescrição, que é bem comum utilizar de antiemético,
é a metoclopramida, né, que é conhecida como Plasil, o nome comercial Plasil. É um dos antieméticos que a gente tem que administrar com devido cuidado, porque ele pode ter reação extrapiramidal, né, pode desencadear várias reações adversas, então é um medicamento que deve ser administrado com cuidado, de preferência, né, considerando o biotipo do paciente, a gente sempre administra ele diluindo num soro fisiológico de 100 ml. E outro também é o Vonal, que é o nome comercial da ondansetrona, o cloridrato de ondansetrona, que é outro antiemético comum utilizado na prática hospitalar. E em relação ao bloqueador do H2, antes de vocês entrarem no antiácido, meninas, as demais meninas, qual o cuidado que é importante se atentar quando um paciente, como a Larissa falou, geralmente esses medicamentos, eles são prescritos para amenizar o efeito de outros medicamentos, né? Então, geralmente você vai ver na prescrição que tem medicamentos para atuar no sistema gastrointestinal, né? Antiemético ou bloqueador H2, que é para impedir os efeitos desencadeados por outros medicamentos. Com relação aos bloqueadores do H2, que foi o que a Larissa apresentou, né, o omeprazol sendo um dos principais, qual um cuidado que é importante se ter com relação a esse medicamento, que é importante observar nas prescrições médicas? As demais meninas. Seria, no caso, doses muito altas, uso constante desses medicamentos? Também. Mas um outro cuidado interessante para você observar na prescrição. Esse medicamento ele deve ser administrado em qual momento? Seria tipo os horários, professor? Isso. Em que momento que a gente prioriza para administrar o omeprazol? Eu já vi assim, indicado isso, antes do café da manhã ou após o café da manhã, por conta que pode causar tipo aquele peso ali, né, no estômago, em vez de melhorar, só vai piorar, entendeu? Agrava mais. Exatamente, né? É sempre antes ou após. Isso, em jejum, né? Então sempre dá preferência para administrar ele em jejum. Vocês vão ver que na prescrição sempre ele está como o primeiro horário, né? Omeprazol em jejum, antes da administração de demais medicamentos e do paciente iniciar, né? Se alimentar. Pode continuar, Bárbara. Os antiácidos. Essa classe farmacológica, ela vai neutralizar o HCl e vai inibir a atividade péptica através da inibição da pepsina, que é a enzima digestiva que vai fazer tipo a quebra da digestão de proteínas. Os principais efeitos colaterais é que o antiácido contém alumínio e pode causar constipação, podendo levar até obstrução intestinal. Alguns cuidados é o uso prolongado, a automedicação, e o uso muito prolongado vai acabar depois não fazendo mais efeito. Ou seja, em vez dele neutralizar, ele vai poder causar algumas infecções. Ele é contraindicado em pacientes que possuem insuficiência renal. Os medicamentos pode ser bicarbonato de sódio, hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio e carbonato de cálcio. Os principais usados, que acho que praticamente todo mundo já usou, já tomou, é o Gastrol e o Sonrisal, que são os nomes populares. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os laxantes. Os laxantes, ele é um pouco mais leve do que os catárticos e deixa eu só lembrar o outro nome, os purgantes. Ele vai fazer o aumento do bolo fecal, fazendo a formação de polímero, que vai manter as fezes hidratadas. Ou seja, em poucos casos vai causar diarreias. Ele vai acelerar o trânsito intestinal, e principalmente em casos de constipação geral. Alguns efeitos colaterais dele, que o uso prolongado dele pode causar constipação. Mesma coisa, se você fazer o uso prolongado dele, fazer muito uso dele, ele vai acabar perdendo o seu efeito. Os cuidados é a automedicação, doses muito altas, que pode causar sensibilidade intestinal, e depois não fará nenhum efeito. É contraindicado para mulheres grávidas e pessoas que apresentam náuseas e vômitos, porque ele pode aumentar a desidratação.
O medicamento que a gente achou, professor, é germe de soja. A gente viu que os laxantes, eles são mais produtos naturais. Aí um exemplo dele é o Isoflan, um nome popular muito usado também. E a interação medicamentosa, ele vai diminuir a absorção quando ele for usado com digoxina, varfarina e salicilato. Quando usado com esses medicamentos, ele vai diminuir a absorção. Mas acho que é isso. Aí a Bia vai falar mais um pouquinho depois dos outros. Eu vou falar dos catárticos, né, que é uma classe que facilita o processo de evacuação, lubrificando e amolecendo as fezes. O medicamento é o hidróxido de magnésio, mais conhecido como leite de magnésia. Ele tem uma interação, o hidróxido de magnésio, ele pode interferir localmente na absorção de outros medicamentos administrados por via oral, devido ao aumento do pH gástrico. Isso pode ser evitado com intervalo de 2 a 3 horas entre a administração desse medicamento. O hidróxido de magnésio pode aumentar a absorção de ibuprofeno e diminuir a absorção de penicilamina, bifosfonatos, cetoconazol e tetraciclina. A excreção de salicílitos aumenta com a mudança do pH urinário. O uso concomitante do hidróxido de magnésio com poliestireno, sulfato de sódio, ocasiona o excesso de íons de bicarbonato, os quais são absorvidos e podem causar alcalose metabólica. Os constipantes. Ele aumenta a motilidade do trato gastrointestinal e a diminuição de absorção de líquidos, que são os principais fatores da diarreia. O medicamento ele não é absorvido e age localmente, e é excretado nas fezes. A interação medicamentosa é evitar o uso concomitante com agentes fungistáticos e fungicidas. Eles possuem poliênicos e derivados dos imidazol, os fungistáticos e fungicidas. E isso pode inativar o produto. O medicamento é loperamida, mais conhecido como Imosec. O antifiséticos é uma classe de medicamentos que serve para expelir as bolhas de gases responsáveis pela dor abdominal e pela flatulência. A indicação é para diminuir os gases, tanto no estômago e intestino. O efeito colateral é constipação moderada e transitória, além de eczema, que são bolhas, manchas vermelhas, coceira, de contato. A contraindicação é que não deve ser utilizado em pessoas com hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula e aos pacientes com perfuração ou obstrução intestinal. A interação medicamentosa é usado o dimeticona com fenitoína, que pode diminuir a biodisponibilidade do fenitoína. O medicamento é dimeticona ou Flatex. Eu só esqueci de falar sobre a interação medicamentosa dos antiácidos. E não pode utilizar a aurenicina, que é um antibiótico, juntamente com os antiácidos. O tratamento não pode fazer junto. E lembrando que nenhum desses medicamentos pode ser por automedicação. Todos eles têm que ter uma prescrição. Por exemplo, os antiácidos, a gente compra muito assim, tô com azia, eu vou ali comprar um gastrol, vou ali comprar um eno. Tem que tomar muito cuidado, né? Porque o uso crônico dele pode provocar alguma coisa que não é o que a gente quer. Uma infecção, né, intestinal. Uma infecção, alguma coisa, um sangramento, a perfuração, algo do tipo. Mais alguma coisa, meninas, para acrescentar? Alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, acredito que seja isso. Parabéns pela apresentação, tá bom?
E, pelo incrível que pareça, hoje a gente vai conseguir terminar mais cedo. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Eu não. Prof, de que Ainda bem que deu para terminar ontem a parte das vias. Ah, tá. Deixa eu passar para vocês, então, as orientações. Com relação ao material, eu já enviei o vídeo da aula de ontem, está disponível lá no SIGA, e os procedimentos também das vias de administração parenterais também tá lá. Só que vocês vão ver com relação ao primeiro material que eu disponibilizei, eu coloquei indicação em materiais também, das demais vias. Agora, das vias parenterais, eu só coloquei a técnica mesmo, tá? Então, indicação, alguns cuidados, materiais, aí isso vocês veem na referência para vocês estarem estudando, tá? Mas a técnica, que é o que vocês falaram que às vezes confunde, né? Porque de uma literatura para outra, às vezes fica confuso. Aí as técnicas da administração de medicamentos via parenteral, eu coloquei lá no material. Aí para a semana que vem, vai ser da letra D até a letra J, tá? Porque aí a gente tinha combinado de diminuir nessa semana e passou para a semana que vem, lembra? Sim. Professor? Meninas, não chorem porque são Aí vai menores. ser da letra D até a letra J. Oi. São menores. Acho que uma ou duas que é A E maior. é grande, a D eu não lembro. Isso. Mas a J, a gente só tem uma palavrinha. A J só tem um. Alguma dúvida, meninas? Eu fui tentar entrar no vídeo que o professor da aula de ontem e aparece como vídeo privado. Sério? Uhum. Eu vou... Não, então Às vou vezes deve tentar... ser por causa do e-mail, não é? Acessou pelo seu e-mail institucional, né? Sim, pelo institucional. Ah, tá. Eu coloquei privado, eu achei que o privado ia ser só para quem... É que eu coloquei ele privado, mas eu imaginei que o privado só ia deixar disponível para vocês, para quem não... Para pessoas que não tivessem, não ia liberar. Mas eu vou editar, então. Nos outros, e nos outros entraram tranquilo, certinho. Só esse que não, né? Aí eu vou editar ele novamente. Mas eu acredito que era isso, então. Eu vou editar o vídeo, então, porque tá como privado. O material eu já anexei lá. E para a semana que vem é da letra D até a letra J, de termos técnicos. Alguma dúvida, meninas? Não. Não, então eu acho que por hoje é só, né? Hoje a gente vai conseguir terminar mais cedo. No sábado. Era isso. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Segunda, terça e quarta é a Priscila, tá ok? Beleza, prof. Então, por hoje é só, tá, meninas? Tenham um bom sábado, um bom final de semana. Bom fim de semana para você também, para todo mundo. Então, eu retorno com vocês quinta. Tchau, tchau, professor. Tchau, meninas. Tchau, bom. Até quinta, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau, prof. Bom final de semana. Tchau, para você também.